Olá, sexta-feira, 31 de outubro. No programa de hoje, furgão transformado em biblioteca leva aos visitantes os ensinamentos de Chico Xavier. A gente esclarece dúvidas sobre paralisia facial, quais os tipos e as causas. Cláudio Ferreira entrevista o argentino que encontrou no Brasil o segredo para cabelos mais bonitos e saudáveis. E tem dicas de cursos para aumentar a renda da família. Notícias da Gente começa agora. Centenas de fiéis participaram de um bazar solidário para arrecadar fundos destinados a obras sociais. O evento mobilizou cerca de 200 artesãos. E além dos produtos artesanais, muitos outros foram sucesso de vendas. Comida típica, doces caseiros, artigos de vestuário, plantas e até peixes. Como mostra pra gente o repórter Alberto Gurgel. Antes da abertura dos portões, os fiéis e moradores do entorno da Igreja Assembleia de Deus de Caucaia já faziam fila. Todos aguardavam o início da segunda edição do Passa a Macedônia e Ajuda-nos 2. A iniciativa é um bazar solidário que visa recolher fundos para dar continuidade aos projetos sociais da igreja. O Passa a Macedônia é uma espécie de mão amiga de todos os projetos sociais que são desenvolvidos pela igreja, desde o projeto com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os anciãos e com as senhoras. Segundo a coordenadora do evento, esse ano são 200 artesãs envolvidas. Ela destaca esse momento como de descoberta de talentos. Além do benefício de estar trabalhando para a obra do Senhor, que já tem um grande retorno, elas se sentiram mais valorizadas em poder contribuir, porque esse projeto ele tem um pouco de flexibilidade. As pessoas que ajudam, elas estão fazendo o que elas sabem fazer, aonde elas vivem e com o que elas podem. Durante o evento também houve sorteio de brindes. Jovens como João Vitor estavam vendendo as rifas. Ele chegou desde as 6 horas da manhã para ajudar na organização. O adolescente tinha várias técnicas para garantir a venda. A gente persiste, toca flauta, apito, o que a criatividade tiver. Eu jogo confete por aí, eu toco minha flauta, aí fico persistindo até os outros comprar, né? Quem participou pode garantir boas compras. Um exemplo foi essa costureira. Tem muita gente que não pode comprar e os preços aqui estão em conta, né? E tudo que você vê, o que você trouxer, você pode comprar alguma coisa. Um projeto de iniciativa que a gente chega aqui, a gente encontra uma recepção calorosa e além da recepção você vê os produtos de primeira qualidade pelo preço bem acessível. Agenda Cultural. Um furgão amarelo transformado em biblioteca itinerante chama a atenção de quem passa pela Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O acervo reúne cerca de 7 mil títulos com ensinamentos de Chico Xavier e mensagens de paz e otimismo. O Alberto Gurgel foi conferir. Alberto, eu achei super curiosa a história toda, né? E as pessoas de fato frequentam, né? Visitam aquele furgão e retiram. Como é que funciona, por exemplo, se eu quiser retirar um livro, fazer um empréstimo? Lá, no caso, Juliana, são compras, né? No caso lá, esse furgão, e lá começou um projeto em 1985. Antigamente lá era um ônibus, só que a MC, como ocupava várias vagas, a MC pediu que eles reduzissem. Só que mesmo reduzindo o tamanho do automóvel, sempre está lotado de livros e livros raros. Então a procura sempre é muito grande por quem está buscando a literatura espírita. Mas aí a pessoa pode também, por exemplo, num instante que seja lá, uma meia horinha que passa lá, dar uma lida também. Tem um espaço, eu vi que tinha umas cadeiras ali do lado de fora. Tem, aquele espaço, eles têm um espaço tanto de acolhimento para poder divulgar o evangelho, como também tem um espaço de palestras, que eles já ampliaram, porque anteriormente era o carro, só que aí eles botaram lá no espaço que tem na Avenida Beira-Mar, um pouco mais recuado do calçadão, eles colocaram um projetor, onde eles reproduzem palestras, filmes espíritas, então tudo para divulgar e trazer a paz para as pessoas que estão ali andando ou procurando alguma palavra de conforto em algum momento difícil da sua vida. Eu acredito que ali naquele momento deve ter algum instante
importante que as pessoas fazem as leituras, né, para discutir aqueles determinados temas, e aí é que é nesse processo de evangelização, né, que você Exatamente, e que tem atraído cada vez mais adeptos, porque ele sempre fala o seguinte, um projeto aqui é evangelizar, trazer a palavra espírita, mas sem forçar ninguém, o que é mais interessante, que eu acho que acaba incentivando as pessoas a reconhecerem, a conhecerem o projeto e tirarem um pouco do preconceito que sempre é ligado à religião espírita. De fato, eu acho que o importante é a pessoa buscar alimento espiritual, né, Alberto? Eu acredito que é tão importante hoje em dia a gente deixa isso para segundo plano, mas não deve não. A gente tem que buscar essa paz interior, alimento espiritual. Né? Um equilíbrio e, assim, priorizar isso na vida. Muitas vezes é importante, né? Não só buscar quando você está ali no momento de sofrimento, de apreensão. Pois vamos acompanhar a reportagem. Em meio aos turistas e visitantes locais da Avenida Beira-Mar, um furgão amarelo chama a atenção. Se trata da livraria itinerante Chico Xavier. Na lataria do carro, frases de apoio estimulam as pessoas a superarem as adversidades através da fé. O projeto tem 5 anos no local, mas tudo teve início em 1986. Um senhor chamado Adjaci Fernando Farias teve um filho sequestrado e procurou o Chico pedindo ajuda, e o Chico aconselhou que fizesse o evangelho. E através desse evangelho eles resolveram o problema. O rapaz foi devolvido, tornou-se espírita. Então o pai, em agradecimento, o pai do sequestrado, comprou o primeiro ônibus. E esse ônibus hoje já percorreu 1000 cidades no país. No interior do veículo, o visitante tem acesso a 7.000 títulos e 10.000 exemplares, entre eles cópias raras. Foi procurando o livro de difícil acesso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Raimundo Parente se engajou no projeto. Hoje esse trabalho, para mim, além da importância que se reflete para a comunidade que aqui vem, ele é um apoio espiritual para mim, porque aqui a gente procura servir ao outro, ver a dificuldade do outro, a gente esquece da nossa, né? Todos os dias, das 5h30 da tarde às 10h30 da noite, a livraria itinerante está disponível ao público. Paralelo aos livros, acontecem leituras e estudos do Evangelho. Este professor aposentado viu no projeto uma forma de elevar a espiritualidade. Que eu realmente gostava, apreciava, mas precisava de um aprofundamento, conhecer com mais profundidade, coisa que o material que eles têm aqui me forneceu. Isso me deu condições assim até de vislumbrar novos horizontes. Devido à localização, a maior parte do público é composta por turistas. A pedagoga Fátima Cavalcante, de Recife, ficou impressionada com o projeto. Aqui é a primeira vez que eu estou vindo aqui e para mim eu me deparei com isso, né, e achei muito interessante. Gostaria muito que fosse divulgada em outros estados, né, porque realmente eu nunca vi, aqui é a primeira vez. No estilo. Em conexão com São Paulo, Cláudio Ferreira encontrou um argentino que decidiu investir em matéria-prima brasileira para produzir o que há de mais moderno em tratamento para cabelos. Os produtos são feitos à base de ingredientes naturais do norte e nordeste do país. Existe até, gente, uma linha que promete vida nova aos cabelos loiros.
para falarmos sobre tendências de cabelo, eu recebo o diretor artístico da Cadvel, Lionel Beber, que vai contar um pouco do que a gente ainda vai ver em 2015 e falar dos lançamentos da marca na Beauty Fair. Lionel, tudo bem contigo? Tudo bem, um prazer, seja bem-vindo no nosso stand. Muitíssimo obrigado. Lionel, vamos contar para o pessoal de casa o que a Cadvel está trazendo aí de novidade. Ótimo, então vamos lá. Nós estamos com lançamentos muito inovadores, principalmente na linha Platinum, que é uma linha focada especificamente para as loiras. Nós sabemos que as loiras sempre têm aquela inconformidade com o tom do cabelo. Então, baseado nessa necessidade, viemos com esta novidade chamada linha Platinum, na qual temos um kit exclusivamente para tonalização e anti-frizz, para manter esses cachos ou o liso bem definido, um cabelo suave, sem muito frizz, aquilo que a loira sempre quer, principalmente matizado, com uma cor fria, bonita, como elas procuram. Dentro dessa linha também nós temos as suas linhas de manutenção e um diferencial que é a nossa máscara matizadora, que é uma máscara exclusiva também, como falei anteriormente, para matização de loiras, aí unicamente como serviço de matização. Desculpa, Lionel, que a matização, para o pessoal que está em casa e que não está muito ambientado com esses termos, significa exatamente o quê? Ok, quando nós trabalhamos com matização, falamos de modificar a cor indesejada que se encontra nesse cabelo. Por exemplo, aquela menina que tem o seu cabelo loiro, mas está num loiro dourado, amareladinho, como ela chama, né? Quero tirar o amarelo do cabelo. Então nós entramos com esta linha, trabalhando com corantes na cor violeta, que neutralizam, é dizer, vão deixar mais frio, não tão quente, não tão amareladinho o cabelo. E se ela tiver um cabelo bem claro, conseguimos o tom platinado que é tão desejado entre as loiras. Todas elas querem. Todas elas. Ô Lionel, fala pra gente, pro pessoal que está em casa nos acompanhando, o que a gente vai ver de tendência em termos de cores, cortes e formas. Perfeito. Formas, vamos trabalhar com formas onduladas, cachos, principalmente com formas que sejam limpas, sem frizz, tá? Mas com a modernidade e com essa facilidade que trazemos com as nossas linhas, que é resgatar a forma natural de cada cabelo. A moda é usar aquilo que te faz bem. Essa é a nossa política. Se você tem cabelo cacheado, deve usar o cabelo cacheado, só que bonito, bem delineado, tratado, hidratado, com brilho. Então, essa é a maior proposta que nós trazemos para 2015, que é a naturalidade dos cabelos, com cada linha focada para cada tipo de cabelo. Muito bem, então. Lionel, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que as informações foram bem preciosas para o pessoal que está aí nos acompanhando em casa. E faço votos que você esteja mais vezes na capital cearense. Com certeza. Muito obrigado e um beijo para todo o Ceará. Muito obrigado. Obrigado, Lionel. Obrigado. Fala, doutor. O quadro Fala Doutor de hoje esclarece dúvidas da população sobre paralisia facial, uma doença que tem várias causas ainda pouco conhecidas. No geral, os exercícios de fisioterapia ajudam no tratamento, mas o tempo de recuperação depende de uma série de fatores. Olá, Juliana, olá, telespectador. Hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema paralisia facial periférica. Para nos auxiliar, nós vamos contar com a ajuda do médico Tiago Pontes. Tiago, para a gente conversar a nossa conversa, gostaria que tu falasse um pouquinho para mim sobre a diferença da paralisia facial periférica e a paralisia central, como é? A paralisia de causa central, isso é importante diferenciar. Existem etiologias totalmente diferentes, a causa é totalmente diferente da paralisia facial periférica da paralisia facial de causa central. Normalmente a de causa central é alguma doença do sistema nervoso central, então tem uma evolução não muito boa. É diferente quando é causada por alteração unicamente do nervo facial, e aí a gente considera isso sendo uma paralisia facial periférica, né? Que tem diversas causas. A principal causa é o que a gente considera de idiopático. Idiopático é qualquer coisa na medicina que não tem uma causa definida.
Mesmo sendo a causa mais comum a causa idiopática, algumas pessoas ainda consideram a possibilidade dessa causa idiopática ser gerada por um vírus, certo? Então, na vigência de uma virose, às vezes ocorre de a pessoa ter uma paralisia facial, e isso a gente chama de paralisia de Bell, foi o nome definido por essa paralisia facial periférica e idiopática, que apesar de considerar que não tem etiologia, até parece paradoxal, mas a maioria das pessoas considera que seja causado por vírus. Daí o tratamento em parte ser baseado no uso de antivirais. Então, Tiago, a gente vai conferir a nossa primeira pergunta e começar esse círculo de perguntas para tirar umas dúvidas. Vamos conferir a nossa primeira. Doutor, como eu posso reconhecer a paralisia facial periférica? A paralisia facial periférica é facílimo de identificar. O paciente vai sentir que parte do rosto, normalmente é um lado só, vai estar paralisado. Ele vai ter alteração no movimento do olho, principalmente alteração no movimento da boca. E se ocorre alteração, paralisia da parte do andar superior do rosto, que é da testa, a gente considera uma paralisia facial periférica. E isso diferencia da paralisia facial central, que normalmente não tem acometimento da região da testa. Doutor, há possibilidade de ficar com paralisia facial periférica para sempre? A paralisia facial periférica, quando ela é causada por um vírus, como eu estava falando antes, né, quando é a paralisia de Bell, que é a mais comum de todas, a probabilidade da pessoa voltar a ter a mímica facial como era antes, sem nenhuma sequela, acontece em quase 90% dos casos. Então, a melhora clínica é muito importante com o tratamento efetivo. E o tratamento precisa ser precoce. Usar corticoide para desinflamar o nervo, essa é a ideia do tratamento. Além de tudo, além do uso da medicação por via oral, é importante algumas medidas, como cuidado com o olho, porque a paralisia facial leva a uma dificuldade no fechamento do olho. Então, para evitar uma complicação que é a úlcera de córnea, é importante também ter uma avaliação oftalmológica e, além de tudo isso, fazer um tratamento com um fisioterapeuta, porque precisa estimular o movimento desse nervo que está paralisado para poder você voltar a ter a mímica facial como era antes. Agora, Tiago, você falou um assunto muito importante, a questão do especialista. Você estava me contando que muitas vezes é encaminhado, mas não para o especialista, que é o otorrino, que é responsável por essa análise. Fala um pouquinho para o nosso telespectador como é que vocês, a tua categoria de otorrino, vai trabalhar nesse pronto e poder agilizar a questão do tratamento e da cura, né? O que acontece às vezes é que o próprio paciente ele não sabe quem recorrer quando tem uma paralisia facial. Às vezes vai no otorrino, às vezes vai no neuro, às vezes vai no clínico. O neurologista acompanha também pacientes com paralisia facial, mas normalmente quando a paralisia facial é central, que tem origem no sistema nervoso central, que é diferente da paralisia facial periférica, que é aquela que a gente conversou até agora. Quem trata a paralisia facial periférica é o otorrino, na grande maioria das vezes. O clínico pode acompanhar, o neuro pode acompanhar, mas normalmente esses pacientes são encaminhados para o otorrino-laringologista. Então, Tiago, obrigado pela sua participação. Prazer. E para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. Quem está à procura de emprego, atenção! A Casa do Trabalhador realiza seleção de profissionais nas mais diversas áreas. Há vagas, por exemplo, para subgerente de loja, operador de caixa e frentista. O primeiro passo é comparecer à unidade do Centro de Caucaia para fazer um cadastro. Fica na Rua Coronel João Licínio, número 477. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Olha só que dica legal para você que tem talento para fazer doces e de repente está aí pensando como ganhar um dinheirinho extra. O Senai oferece treinamento em técnicas de confeitaria artística e bolos confeitados. O curso custa R$ 480 e as inscrições terminam no dia 9 de novembro. É preciso já ter feito algum curso anterior de confeitaria, mesmo o básico. Informações pelo telefone 3421-5100. O programa de hoje já terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite muito bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo,
vento que vem lá da praia. Atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.